Hello! Boa tarde, povo de Deus! Boa tarde! Deixa eu botar meus olhos aqui para enxergar esse povo. E aí, gente, mais uma live nessa semana. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar assim. Peraí, gente. Deixa eu subir aqui um pouquinho mais. Oi, neném bonito! Tudo bem? Você chegou, meu amor? Pronto! Agora ficou melhor. Vem, vida, vem. Ó, o tio vai estar colocando seu almoço. Vamos lá, Gente, boa tarde. Mais uma live que nós vamos ter hoje. Olha aí. Tem gente aqui atrás reclamando, Brasil. E aí, gente, tô muito feliz de estar aqui mais uma vez fazendo uma live com vocês. Gente, tá muito alta a minha imagem? Tá muito ruim pra vocês? Tá? Conta aqui pra mim se tá bom. Ou se tá muito alto, me fala aqui. Pra ver se eu baixo. Será que eu baixo, gente? Deixa eu tentar baixar aqui um pouquinho. Ah, Brasil, muito melhor. Desde o princípio eu achei. Gente, bom demais estar aqui com vocês. Vamos para mais uma live dessa semana. Lembrando que essas lives que estão acontecendo aqui, elas são resposta da caixinha de vocês. Quando eu perguntei com quem vocês queriam que eu fizesse live, muita gente falou para fazer com a Natália. Fiz a live com a Natália ontem, inclusive eu quero super te indicar a live que nós fizemos ontem. E hoje eu estou com o Dr. Jorge, psiquiatra, terapeuta familiar. Muita gente mandou mensagem assim pra mim: Nath, você precisa conhecer o Dr. Jorge. Dr. Jorge é você de calça. Então vamos conhecer esse homem, gente. Glória a Deus, vamos entender como ele se move, qual o entendimento que ele tem a respeito das famílias, a experiência dele também. E essa live ela tem um grande propósito, que é capacitar, auxiliar as pessoas, as famílias, a partir desse tempo. Afinal de contas, tempo, gente, tempo é vida, né? Os judeus sempre falam que roube de alguém qualquer coisa que ela tenha, menos o tempo. Porque é algo que você nunca vai poder repor. Então, eu quero usar esse tempo com vocês aqui na live da melhor forma possível. Que ao findar dessa live, você tenha a sensação de que foi o melhor investimento de tempo que você teve nos últimos dias. Então, eu quero convidar ele enquanto eu convido o Dr. Jorge. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Manda aqui aviãozinho pra geral. Convida muita gente pra estar com a gente. Convida o pessoal, tá na hora do almoço. O pessoal, enquanto tá comendo, já vai chamando, fica assistindo enquanto vai dando a colherada. Então, convido todo mundo para estar com a gente. Vamos falar sobre um tema extremamente importante para os dias de hoje, né? Como que nós vamos viver o combate ao divórcio, como que nós vamos viver o resgate da identidade das pessoas. Afinal de contas, eu não sei se vocês sabem, mas quando um casal divorcia, a primeira coisa que traz transtorno, né? Traz disfunção na vida das pessoas que vivem um divórcio, chama-se identidade, caráter. As pessoas mudam de imediato. Primeiro que elas não sabem onde pertencem mais, elas não sabem qual a tribo que elas vão dar, elas já não sabem mais fazer muita coisa na vida, porque sempre fez a dois, agora tá sozinho, como é que eu vou fazer? Como é que vai ser o modus operandi da minha vida a partir do divórcio? Então, por isso que a gente quer falar para vocês sobre esse tema. Enquanto vocês vão mandando aí um monte de aviãozinho, convidando todo mundo para estar aqui com a gente, vou convidar Dr. Jorge. Todo mundo, gente. Dá para você convidar pelo menos 50 pessoas aí, enquanto ele vai entrando, para nossa live de hoje à tarde. Bom demais. Boa tarde! Tudo bem, minha cara? Boa tarde. Tudo bem! Finalmente eu estou conhecendo eu de calça. Que ótimo. Um monte de gente diz assim: Nath, você precisa conhecer esse homem. Tudo que ele fala parece que vocês combinam. Eu digo, então deixa eu conhecer esse homem. Pronto. Tudo Pronto. bem, doutor Jorge? Seja muito bem-vindo. Prazer. Esse nosso tempo. Me sinto muito honrada em dividir essa live com você, que também tem sido uma voz aqui nas redes sociais. Eu vejo que você é da minha escola, porque eu vejo que você dá lapada mesmo, que você não tem essa coisa, não tem conversinha, não tem mimimi, é papo reto, Sim. Diz a verdade, fundamentado na verdade, né? E tem sido essa voz aqui, trazendo impacto para as famílias, para os homens, né? Porque homem conversa muito com homem. Mas olha só, gente, o que eu tive de pessoas que disseram assim: você não está entendendo, você é minha mentora, ele é meu mentor. Então nós temos muita gente em comum
Obrigada mais uma vez por estar dividindo esse tempo aqui comigo, né? Comigo e com essas pessoas que estão aí. E eu queria muito, doutor Jorge, que você pudesse se apresentar para as pessoas que não te conhecem, né? Inclusive, gente, já quero aconselhar que vocês já sigam o doutor Jorge. Ele tem feito aí um trabalho maravilhoso, ele tem cursos de como resgatar, como transformar. Mas deixa eu te dar a oportunidade, por favor, para você se apresentar. Me conta Obrigado. aí para todo mundo que está aqui nos ouvindo. Obrigado, minha cara. Bom, sou o Dr. Jorge Rodrigues, né? Eu não gosto muito desse doutor, sendo muito sincero, mas, enfim, marketing, né? O pessoal fala, é importante colocar. Eu falei, ok, vai, tudo bem. Mas assim, bom, sou casado com a Thaís há 10 anos, estamos juntos há 13 anos, somos pais de 5 filhos. Sou médico psiquiatra, sou médico intensivista e terapeuta de casais há alguns anos. Comecei a terapia de casais há bastante tempo, mas a minha primeira disposição a começar na terapia de casais foi porque eu fui o homem que saí de casa. Eu fui aquele homem ruim, canalha, que resolveu, num dado momento, num surto de egoísmo absoluto e absurdo, resolve querer abandonar a esposa, abandonar a filha pequena e para ir viver a minha vida, viver a minha felicidade e ser feliz, né? E a minha esposa, eu digo isto que se eu devo algo a alguém, eu devo tudo a Deus. E a ação de Deus na vida, principalmente da minha esposa e de alguns bons amigos, que não desistiram, sabe? E ao ver aquele movimento, eu percebendo toda aquela movimentação, eu entendi que as pessoas às vezes dizem assim, um casamento ele só pode ser salvo se os dois quiserem. Olha, me perdoe a minha sinceridade, mas isto é uma inverdade. Não é isto, sabe? Quando um dos dois quer... O casamento ele é formado por 3 pessoas. Ou seja, é um homem, uma mulher e Deus. Então, quando dois querem, e Deus é sempre o maior interessado nisto, quando dois querem é possível, é absolutamente possível. Então, enfim, é isto. Que coisa boa! Então, deixa eu chamar você de Jorge, né? Por Agora que a gente favor. já está assim, né? Gente, olha que coisa interessante. Eu acho que a nossa live, Jorge, vai ser muito fundamentada em quebra de sofismas, ou seja, quebra das mentiras, né? E você já começou quebrando geral, chutando a porta no sentido de dizer assim, não existe essa situação de que quando dois não querem, a coisa não acontece. Isso é mentira, gente, é fato. Isso é uma realidade também na minha casa, porque quando eu queria, o Beto não queria, né? Uma outra coisa que eu escuto muito, e eu acho que queria abrir essa condição aqui para você falar, que muita gente diz assim para mim, Nath, mas eu não vou continuar casada, porque eu não estou feliz. Não faz sentido continuar no casamento onde eu estou infeliz. Deus me fez para ser feliz e Deus é amor. Me fala um pouco aí, o que você acha sobre isso, doutor? Tá certíssimo. Deus nos fez para sermos felizes e, de fato, Deus é amor. O problema está no conceito de felicidade e no conceito de amor. Não é isso? Antes de ontem, eu acho, eu fiz uma sequência explicando... Às vezes as pessoas elas se apegam a certas dimensões e há uma certa cultura moderna, e isso acaba me facilitando um pouco, que mas onde está a base científica disso tudo, sabe? E, bom, e é engraçado porque se a gente tiver um pouquinho de bom senso, um pouquinho de boa vontade, existe esta base científica para tudo isso. E eu fazia uma seguinte explicação, eu vou colocar ela aqui rapidamente só para as pessoas entenderem. Mas as pessoas colocaram na cabeça, e isso é um conceito hedonista, obviamente, epicurista, muito antigo, de que a felicidade ela está intimamente ligada ao prazer das coisas, a fazer aquilo que eu quero, a cumprir com a minha vontade. O Dr. Freud insistia muito nisso, né? Ou seja, se você não cumpre os seus desejos, você nunca será feliz. Então, isso é uma mentira tremenda, porque satisfazer o desejo do ponto de vista fisiológico, disparar um estímulo, nós chamamos de dopamina. A dopamina, ela é um hormônio seguinte, eu vou descrevê-lo rapidamente. Quando ela é liberada no nosso organismo, nós temos um que a gente chama de nível basal, ou seja, é aquilo que é normal. X de dopamina. Quando a gente tem algum prazer com qualquer coisa, uma comida gostosa, uma bebida boa, qualquer coisa, sexo, o que acontece? Acontece um estímulo dopaminérgico, uma subida rápida da dopamina. Quanto maior esse estímulo, mais rápido e mais agudo é esta subida. O problema é que quando ela cai demais, ela nunca cai ao nível que ela estava, o basal, ela cai abaixo. E ela gera o que a gente chama de gap de reabsorção. Esse desnível que ela cai, momentaneamente, causa aquela sensação de vazio pós-prazer. Sabe aquela ideia? TPM, deficiência de dopamina. Eu preciso de alguma coisa. Você senta na frente da televisão com um pote de sorvete. Na hora é maravilhoso. Hora que acaba, dá uma sensação de vazio existencial. Não é verdade? Você fala, pra que eu fiz isso? Além de deprimido, ainda tô gordo agora. Pra que eu fiz isso? Terrível. Terrível. Né? Bom,
É isso, a ideia da dopamina é esta. E tem mais um problema. Quanto mais alto o pico de estímulo, mais grave a queda. Mais ele demora para reabsorver. Então a sensação de vazio demora mais. E essa reabsorção, esse reajuste da dopamina para voltar a ficar normal, ela consome um outro neurotransmissor, chamado serotonina, que é o que é responsável pelo nosso bem-estar, que é o que a gente chama de, vulgarmente, de alegria ou de bem-estar. Ou seja, excesso de dopamina / excesso de prazer desmedido, destemperado, tem uma virtude aí, né, não aplicada, excesso de prazeres destemperados vão causar a longo prazo um quadro de, primeiro, anedonia, perda do prazer, porque essa curva vai ficando cada vez mais desajustada, então eu vou perdendo a minha capacidade de sentir prazer, e em segunda medida, eu vou entrando em depressão. Bom, isso aqui é claro, qualquer pessoa que trabalha com o ser humano sabe disso. É só você olhar uma pessoa que resolveu sair de casa para ir ser feliz, essa pessoa invariavelmente ela vai cair num quadro depressivo. Mais dia, menos dia. Ponto. E olha que estranho. Eu só queria mencionar um outro neurotransmissor, só para a gente ter uma ideia aqui do que talvez seria então a felicidade. Tem um outro neurotransmissor chamado ocitocina. A ocitocina é um hormônio que a gente chama ele de hormônio do amor. A ocitocina ele aparece como, por exemplo, quando a gente dá um abraço em alguém que a gente quer, assim, se a gente ama. Quando a gente dá uma esmola, a ocitocina aparece no nosso organismo. É bizarro. Um neurotransmissor que aparece quando eu dou esmola. É aquela sensação gostosa de permanência, de estado de permanência, é a ocitocina. Olha que engraçado. A ocitocina é aquele hormônio que faz com que a mulher sinta as dores do parto. Ou seja, ele também está intimamente ligado com a dor. E não, Isso. sabe? Isso. E aquela dor, é a mesma dor, faz com que ela se apaixone por aquela criança que acabou de nascer e queira permanecer ali. Ter outros filhos, né? E queira ter mais filhos, e queira se aproximar daquela criança, e queira ter mais e mais e mais. Ou seja, toda mulher durante o trabalho de parto fala, eu não aguento mais, nunca mais eu vou ter filho. A hora que nasce, ela fala assim, nossa, eu quero ter mais uns 10 deles. Porque é a ocitocina. Olha que negócio interessante. Se eu pegasse um ser humano e desse ocitocina na veia dele em quantidades cavalares, em quantidades exorbitantes, ele teria um fenômeno que nós chamamos de hematidrose, ou famoso suar sangue. Ele começaria a suar sangue. Bom, isso parece muito familiar, né? Uau. Obviamente, seria o Cristo no Horto das Oliveiras, apaixonado pela humanidade, incessantemente amando a humanidade, ele começa a suar sangue. E olha que doido. A ocitocina, ela gera uma sensação de necessidade de permanência. A ocitocina é aquilo que no sexo matrimonial, o que não acontece no sexo casual, que fique bem claro, isso também é provado cientificamente. Isso. No sexo matrimonial, ele dá aquela vontade de permanecer, de ficar de conchinha, de ficar grudadinho. Terminar o ato sexual e permanecer together, né? Exatamente. Isso é ocitocina. Ou seja, me perdoem os céticos, mas a felicidade me parece, então, que ela está muito mais interligada a uma sensação de dor. Presta atenção, não é querer dor, não é masoquismo, mas assim, numa necessidade de ter que enfrentar um sofrimento para que sejamos merecedores de uma sensação permanente de estabilidade. Isso é felicidade. Isso. É felicidade. E eu tô amando você falar isso, porque olha só, doutor Jorge, eu tenho trabalhado muito essa... Na verdade, eu falo que a porta, né, de acesso que eu tenho tido aos lares, né, a partir sendo essa voz nas redes sociais, tem sido esse fenômeno chamado traição, né? E eu sempre falo que a traição ela física, né, a sexual, que é o pior e é o mais comum, né? Porque existem muitas traições. Então tem a traição financeira, tem a traição relacional, tem a traição sexual, tem muitas traições. Mas essa é a mais comum e a mais tangível. Sim. E é muito engraçado porque eu sempre recebo mensagem das pessoas que estão traídas. Elas dizem assim, Nath, eu fui traída, meu marido me abandonou e eu tô aqui no quarto, orando, lendo Bíblia, chorando e no estágio depressivo. E ele, que tá traindo com garoto de programa, bebendo, curtindo, tá feliz. Gente, quando eu escuto essas coisas, quando eu leio, eu digo, peraí, amiga, então vamos fazer o seguinte, vamos rasgar a Bíblia e vamos viver o que os teus olhos veem. Porque a Bíblia fala para mim de forma muito clara. A minha alegria está no Senhor. Um dos atributos do Espírito, do Espírito Santo em nós, que é o fruto do Espírito, fala que nós vamos ter paz, alegria, amor. Então, como que você pode trazer um atributo que é da eternidade e dizer que alguém está em pecado, está usufruindo disso? Perfeito. Né? Então, é impossível
incrível você dizer isso pra mim. Então, uma coisa que eu achei muito interessante foi quando você disse assim, a alegria verdadeira não é aquela que vai no ato sexual, ejacula, e é muito interessante isso, vou falar isso aqui pra vocês. Normalmente, quando eu atendo um casal que tá nesse processo, eu pergunto pros homens, quando estão no processo do adultério, né? Depois que você traz sua mulher, por exemplo, com uma garota de programa ou com outra pessoa, qual a sensação que você tem? E é interessante porque a grande maioria, posso te dizer que a partir de 10 homens, pelo menos 7 ou 8 me falam a mesma coisa. Dizem assim, Nath, eu tinha vontade de bater na mulher. Isso. Eu tinha vontade de jogar ela fora. Eu tinha vontade de ter Botão raiva dela. eject. Ejetar ela isso. ali. Por que eles querem fazer isso? Porque ali não tem um vínculo relacional. Ali não tem amor. Ali não tem relacionamento emocional. O que tem ali? Prazer sexual. Uso. E o prazer sexual é o que eu falo para todo mundo. E quando você falou sobre esses termos aí de dopamina, eu uso muito esse exemplo de pessoas que usam droga. A cocaína ela vai te dar o ápice do prazer da dopamina, né? E as pessoas são viciadas em cocaína? Não, elas são viciadas no prazer que a cocaína dá. Sim. E a grande maioria das pessoas só abrem mão do prazer que a cocaína gera se elas, na sua grande maioria, trazem uma produção de dopamina lícita. Elas não abrem mão da dopamina. Então, o que elas fazem? Viram esportistas de alto impacto. Elas fazem atividade física. Por quê? Porque elas querem a dopamina, mas agora não mais de forma ilícita, né? Elas querem de forma lícita. Então, o que elas fazem? Elas transferem a produção da dopamina que era gerada pela droga, que era algo ilícito, e, sobretudo, tinha muitos malefícios, e trazem para a produção de dopamina, porém de uma forma lícita, fazendo atividade física, o esporte. E eu sempre falo para as pessoas, seu marido ou sua esposa nunca vai abrir mão do prazer do pecado até que ela conheça o prazer da eternidade. Perfeito. Por isso que é muito interessante, eu sempre faço esse evento, Dr. Jorge, aqui em Brasília, que é o que eu chamo de face a face. E quando a gente vai para a palavra de Deus e vê aonde está escrito a história do face a face, a gente vai ver a história de um homem sendo completamente impactado por um encontro genuíno com Jesus. A Bíblia fala que Jacó estava no vale. E ali o anjo, né? E a Bíblia, quando descreve o anjo, descreve com A maiúsculo. Ou seja, ele traz a figura de Cristo, né? Desce e Jacó se agarra e diz assim, você não vai sair daqui enquanto você não me abençoar. E o que era a bênção que Jacó estava querendo? Uma família transformada? A restauração do relacionamento dele com o irmão dele? Os filhos dele vivendo? Não! Ele queria a mudança do caráter dele. Ele queria a mudança da sorte dele. Tanto que ele já não se chamou mais Jacó, ele se chamou Israel. E entrou na linhagem de Jesus. Por quê? Porque ele teve um casamento transformado? Porque ele teve uma família linda, maravilhosa? Não, porque ele teve um face a face com Deus. Perfeito. E nessa imersão que a gente faz aqui, as pessoas mandam muito essas mensagens para mim, sabe? Doutor Jorge, eu queria muito minha família restaurada, meu marido saiu de casa, eu queria meu casamento restaurado, transformado. Ei, não é sobre o seu casamento. Nossa. É sobre você. É por né? isso que funciona. É por isso que funciona. Isso aí que você falou agora, é por isso que o que você entrega funciona. Porque não é sobre restauração, é sobre conversão da tua alma. É isso. Mas eu falo isso insistentemente. O que é a traição, no fim das contas? É o elemento circunstancial da qual Deus permitiu que acontecesse para que a sua alma se encontrasse com esta provação necessária e que, se superada, você se encontrará face a face com ele. Agora, é uma provação da qual você sozinho não pode resolver. Não pode. Não tem como um ser humano em sã consciência resolver uma traição sozinho. Não dá. Então ele vai ter que dobrar o joelho e falar, Senhor, eu sou um miserável. E sem a sua graça eu não posso resolver. Pronto. Agora você resolveu o maior problema da sua vida, que na verdade não era a traição. Era a tua falta de fé. Aí tem uma frase que eu falo aqui na internet, doutor Jorge, que o pessoal me esculhamba, literalmente. Eles me chamam de louca, insana, para de me seguir. Tem gente que se intriga comigo e fala mal de mim, e depois assim, não, eu vou ter essa amiga dela. Eu falo uma frase que eu digo que a traição foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Aí as pessoas dizem assim, como? Como que algo que você parece que vai morrer pode ser algo que seja bom? Por que foi bom? Porque é exatamente isso. Dentro da minha condição humana, o Senhor permitiu que essa dor profunda, que parecia que eu não ia suportar, eu dobrasse meu joelho, porque no mundo eu não conseguia achar solução, eu não tinha suporte, não tinha nada. Eu disse assim, Deus, agora é eu e tu. E eu sempre falo que o melhor lugar para você conhecer Deus é no fundo do poço, porque você olha para um lado é parede, você olha para baixo é água. O único lugar que tem luz é no alto. Então, quando você olha para cima, de lá vem um socorro.
De lá vinha um refrigério, né? E quando eu vivi todo esse processo, só em Deus eu achei o refúgio. E aí, quando eu tive esse encontro com Deus, eu entendi que a traição tinha sido a melhor coisa. Por quê? Porque eu tive encontro com o que é verdadeiro, eu tive encontro com o que era real, eu tive encontro com o que era poderoso. E é muito interessante, doutor Jorge, porque quando eu tive esse processo desse encontro, eu nunca precisei falar para o Beto. Porque é outra coisa que eu vejo que é muito errado. Perfeito. E aí é onde eu vejo a queda maior das pessoas. Porque elas dizem viver uma transformação, querem provar que viveram a transformação através de falas bonitas, através de comportamentos minuciosamente calculados. Só que quando a rebordose vem, quando não vem, quando eu não te amo vem, quando eu não vou voltar para casa vem, o que a pessoa faz? Ah, não vou mudar não. Não, isso não vai acontecer não. Olha aí, ó, fiz tudo pela pessoa e a pessoa não mudou. Ei. Esquece. Porque, na verdade, você não fez tudo pela pessoa, você não viveu o processo da mudança. Perfeito. Isso aí que você falou é de assim, obviamente que a gente tem todo um trabalho, a gente se esforça, mas talvez seja a coisa mais importante e substancial, e eu não tô falando só dessa questão da traição, tô falando de absolutamente da vida humana. Assim, ó, que concretamente é isso. Um processo de quebra da naturalidade em que todos os envolvidos se aproximam de Deus. Uma traição é algo que deveria acontecer? Não. Então é uma quebra de um ato natural. Ou seja, quebra da naturalidade, o curso natural das coisas, certo? Mas que, durante o processo de ajuste desta questão, os envolvidos se aproximam de Deus. Isso é a definição filosófica do que a gente chama de milagre. Isso é a definição de um milagre, sabe? Caramba, a traição ela pode ser um milagre, desde que, e aqui eu vou usar um exemplo que me é muito grato. Quando a gente olha para a Sagrada Escritura, acontece num dado episódio que Cristo, Nosso Senhor, ele aparece ressuscitado para os apóstolos, né? E Tomé não está entre eles. Então, Cristo fala, né? Desaparece dali, e Tomé fala, olha, apareceu, e Tomé fala, não vou acreditar, somente se eu tocar em tuas chagas. E Cristo aparece novamente. E ao aparecer novamente, ele vem e chama, Tomé, vem e toca na minha chaga. Mas presta atenção, não é qualquer chaga, isso aqui que é o mais importante. É na chaga ressuscitada. É a dor restaurada. Você entende? É isto, é a chaga ressurreta. Ou seja, quando Tomé toca nesta chaga, ele consegue fazer a profissão de fé perfeita. Esse é o primeiro momento na Sagrada Escritura em que alguém chama a Cristo por Deus. Meu Senhor e meu Deus. Ou seja, nós vemos a face de Cristo quando a gente percebe uma traição, uma quebra, um rompimento ressuscitado, restaurado, refeito. Porque não dá para você olhar para um casamento refeito e falar assim que isso não teve obra divina, você entende? Eu falo, Deus se torna óbvio nesta situação. Ele se torna óbvio. Fala, cara, precisa ter sido ele. Não há outro momento, não há outra justificativa para isto. E se foi ele, então é difícil dizer isso, mas bendita seja esta traição que aconteceu, porque ela foi necessária. Necessária para que eu mudasse, necessária para que ele mudasse, necessária para que os meus filhos mudassem. Sabe? No fundo, é isso mesmo. E olha que coisa interessante, né, doutor Jorge? Eu tenho um entendimento muito, muito prático e real sobre a quebra desse princípio que se materializa numa traição. Quando a gente vai no dia do nosso casamento, a gente, com muita clareza e consciência, porque normalmente a gente está nesse momento, né? Nós não estamos entorpecidos de vinho, de bebida, nada disso. Então, na hora da grande cerimônia, você está na frente de uma autoridade eclesiástica. Sim. E diante dessa autoridade, diante de todas as testemunhas, você faz algumas declarações. Por exemplo, você diz que vocês vão estar juntos em todas as situações. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. E você faz algumas outras profissões e faz uma grande declaração. Que vocês ficariam juntos até que a morte os separasse. E a Bíblia deixa muito clara que o que a gente liga na terra é ligado no céu. Exato. A partir do momento que você começa a não cumprir com a tua palavra, você já não está traindo a pessoa na terra, você está traindo primeiro a Deus. Por quê? Porque diante de Deus você fez uma declaração. Que você ia ser homem, que você ia honrar aquilo que Deus te confiou, que era cuidar da tua casa, que era cuidar da tua família, cuidar da tua mulher. E também para as mulheres, que você ia ser essa mulher que auxiliar seu marido. Então, uma coisa que a gente precisa entender é que o casamento nasce no céu. E tudo que você vive na terra começa primeiro no céu. E eu sempre falo que na terra, o nosso casamento ela é uma sombra daquilo que a gente vive na eternidade. Então, se eu sou infiel a despeito da minha palavra, diante de Deus,
eu também vou materializar isso dentro do meu casamento. Só que, qual é o grande problema que eu vejo, doutor Jorge? É que a grande maioria das pessoas quer mudar a sombra. Sombra não se muda. A gente muda o objeto que gera a sombra. Então, se você está vendo o seu casamento desmoronando, o problema não é o seu casamento. E é interessante, porque Cristo fala de casamento em Gênesis até Apocalipse. E a gente não vê Cristo falando que o casamento é impuro. A gente não vê Jesus dizendo, eu vou morrer na cruz por causa dos casamentos. Ele fala assim, eu vou morrer na cruz por causa de vidas que precisam se reconciliar comigo. Então, o apontamento que eu falo sempre para as pessoas. E outra coisa, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ontem eu estava fazendo a live com a Nath e ela disse assim, Nath, o meu processo durou 2 meses. Eu entrei no meu quarto, eu tive com Deus, eu botei minha cara no chão, eu chorei, eu tive vergonha dos meus resultados, eu tive vergonha de tudo que eu vivi, e eu pedi a Deus que Ele me ajudasse. E ela disse que o processo dela durou 2 meses. O meu processo durou 8 meses. Eu tenho uma intercessora que caminha comigo que o processo dela durou 27 anos. E aí as pessoas dizem assim, Nath, quanto tempo isso vai durar? Gente, o tempo suficiente para você não resistir ao amor de Deus. O tempo suficiente de você não justificar o que você está vivendo. É incrível, Jorge, como eu vejo as pessoas defendendo mais a dor delas do que a cura delas. Não é assim que você vê no consultório, não? É exatamente isso. Vou te falar uma coisa. É assim, ó. Olha que negócio engraçado. Quando a gente fala sobre por que você quer... Talvez esteja aqui, vai. Por que você quer restaurar o seu casamento? Eu já disse isso algumas milhares de vezes. As pessoas falam assim... Ah, Jorge, eu quero porque eu quero a minha família de volta. Eu quero ver o meu... Eu falei, peraí. Eu preciso que vocês admitam o seguinte. Enquanto vocês estiverem tentando restaurar um casamento pelo conforto logístico, burocrático, o conforto afetivo, o conforto sexual, o conforto financeiro, enquanto você estiver tentando restaurar o seu casamento por esse social, desconforto, né? conforto social, total, conforto social, sexual, financeiro, enquanto você estiver tentando restaurar o seu casamento por isto, você vai falhar miseravelmente. Por quê? Porque você pede, mas não recebe, porque pede mal para esbanjar no seu prazer. Perfeito. Enquanto você não entender que família e casamento é algo para a glória de Deus, você vai perder. É fato. Por isso que tem tanta gente cansada, né? Tem muita gente precisando de muito remédio aí, não tem não, doutor? Perfeito. Isso aí que você falou, olha que negócio interessante. Se eu não coloco que eu tô querendo essa restauração pela salvação da minha alma e da alma dele, e da alma dos meus filhos e da alma da minha família, ou seja, não é por isto que eu estou me esforçando. São Paulo é muito criterioso, ele fala, gente, se é só para a esperança deste mundo que cremos em Cristo Jesus, nós somos os mais dignos de lástima. Miseráveis. De lástima. Pelo amor de Deus. Sabe assim? Então, se é por isso que você está crendo em Cristo, bom, você vai falhar miseravelmente. Sinto muito. Se você não botar na sua cabeça que é pela alma, pela tua alma, primeiramente, pela alma do teu marido, pela alma dos teus filhos, se não é por isso, você vai falhar. E aí acontece o seguinte, você disse uma coisa que é maravilhosa. As pessoas chegam para mim, nesta ocasião, assim, ó, eu estou cansado, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Eu falo, olha, me desculpe, então você está lutando a batalha errada. Porque a batalha pela salvação, ela é até o fim. Ela não é somente a restauração do teu casamento. E depois que restaura, continua. A batalha ainda está aqui. Na verdade, eu falo que depois que restaura é que a batalha continua, é que a batalha começa. Começa, né? Exatamente. Agora, a batalha de verdade começa ali. Volta. Ela é até o fim. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês que estão nos ouvindo. Eu quero trazer uma frase. Escutei hoje do meu marido. Nós estávamos fazendo um aconselhamento, agora, até entrei um pouquinho atrasada, e meu marido disse uma coisa que eu achei sensacional. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vou replicar. Ele disse assim, minha amiga, se você está reclamando do deserto, mude. Sabe por quê? Porque quando você está no deserto, significa que você saiu do Egito. Exato. Ou seja, você não é mais escravo. Você já começou a caminhar uma jornada onde você vai acessar Canaã, o tempo da promessa, o tempo do povo separado. Então, o deserto não é lugar para reclamar, deserto é lugar para agradecer. Porque quando você olha para trás, você já não está mais no Egito, você começou a jornada do seu milagre. Então, para de reclamar. Se você está no deserto, é tempo de contemplar a bondade e a suficiência de Deus. No deserto, eles tinham a nuvem que cobria do sol durante o dia. À noite, eles tinham a torrente de fogo para aquecer. Caía do céu pão.
Quando eles queriam carne, caía do céu as cordonizes. Ou seja, a suficiência da tua vida, tu aprende a depender do Senhor emocionalmente, fisiologicamente. Tudo é no deserto. Então, o deserto não é um lugar de reclamar. O deserto é um lugar de contemplar. O deserto é um lugar de crescer. O deserto é um lugar de você aprender a depender. Por isso que muitas vezes o casamento destrói, os filhos saem, as coisas acontecem na sua vida, não é para a tua destruição. Por isso que a palavra de Deus diz assim, essa leve e momentânea tribulação não pode se comparar ao peso de glória que virá. Por quê? Porque essa tribulação é uma pavimentação perfeita para o conhecimento e a revelação de Cristo. Então não tem erro, gente. Então para de reclamar, para de querer buscar o doutor Jorge só para tomar remédio. Exato, exato. Não, isso que você falou. Olha que preciosidade. Ou seja, eu estava lendo isto agora há pouco, né? O Gregório Margaret fala assim que o único ato humano verdadeiramente livre é o ato de amar. O único. Todo o resto, há um viés de intenção. Todo o resto há algo de ego, ou há uma inclinação, ou há algo que nos puxa para isto. Porque foi da criação, é porque é uma inclinação da sociedade, é porque isso, é porque aquilo. Bom, de fato a psicologia explica muito isso. Mas existe um ato humano que ele é absolutamente livre de todo o resto. Chama-se o ato de amar. Amém. E é que quando a gente pensa nisso, é exatamente como é que Cristo faz para que ele nos torne livres. Ele nos tira da escravidão. Qual escravidão? A do pecado. Ou seja, eu não sou obrigado a pecar para ser feliz. Amém. Então, ele me arranca dali. Amém. Só que ele me arranca ali e me põe num deserto, porque agora eu preciso, de fato, caminhar em direção a ele. Fazer um detox da mente, doutor. Fazer um detox da mente. O processo de volta, ele não é imediato. Exato. Eu não saio do inferno, ou seja, do inferno do pecado, eu não saio desta mazela do pecado e entro na glória. Eu saio da mazela do pecado e agora eu preciso, de fato, purgar-me, eu preciso me limpar, eu preciso me ajustar, eu preciso me ordenar para que eu alcance isto. Então, este deserto ele é absolutamente necessário. E o que vai ter esse deserto? Cara, vai ser um monte de coisas. Só que olha que engraçado, ele sempre tem um traço interessante, o deserto. Ele sempre é um sofrimento, sim, mas um sofrimento que, se colocado diante de Deus, ele não traz desespero, mas traz uma certa paz, mesmo que seja um sofrimento. Ele traz paz. A segunda coisa, que é um traço muito interessante do deserto, a cada dia que eu passo nele, eu me torno alguém melhor e não pior. A cada dia neste deserto, eu me torno um ser humano um pouquinho melhor. Isso também é um segundo traço muito claro do deserto. E o terceiro traço, que para mim assim, é uma das coisas assim, mais belas, talvez, da questão do deserto. Eu sei que o deserto, ele me dá uma direção muito concreta. Eu não estou mais perdido do que fazer da minha vida. Porque agora eu sei o que enfrentar. É este deserto. Pronto. É este sofrimento. É aqui que eu preciso estar. Este é o meu campo de concentração. Esta é a minha cruz. Este é o meu desafio. Sabe assim? Eu paro de ficar, e agora? O que eu faço da minha vida? Eu tô perdido. Sabe o que eu escuto muito? Algumas pessoas falam assim para mim, Jorge, eu restaurei meu casamento, meu marido voltou para casa, mas agora eu tô sentindo um vazio, o que eu faço? Que a pessoa perdeu aquele deserto que era tão necessário a ela. Ela não percebeu que o deserto continua, só que agora é tentar fazer daquele casamento mais extraordinário que ele possa ser. Olha que coisa interessante. Esse meu evento, doutor Jorge, e estou abrindo e estou falando sobre ele nesse nosso momento da live, porque quero, de fato, compartilhar esse convite. Essa é a nossa terceira edição. Quando Deus me direcionou para fazer esse evento, que foi o Face a Face, foi interessante porque Deus falou exatamente isso. Eu quero trazer todo mundo para esse lugar da comunhão e esse lugar do presencial. Legal. E foi o primeiro evento que nós fizemos pós-pandemia. Então as pessoas vieram assim, bem destruídas. E a primeira coisa que Deus falou, você vai falar com essas pessoas sobre o resgate da identidade. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas, doutor Jorge, quando elas vêm de um processo dolorido desse, de divórcio, eu não sei se isso é uma percepção que o senhor tem no consultório, mas elas vêm muito perdidas da identidade. Elas, inclusive, não sabem nem que tribo elas pertencem. Peraí, um dia eu fazia parte de uma tribo de casais, amigos, agora. Não, eu vou para a solteira. Não, as solteiras estão no outro estágio. Peraí, que tribo é a minha? Então elas se sentem perdidas porque se comparam. Então elas se comparam com a outra pessoa, o que aconteceu. Ou seja, peraí, se eu sou única, né? Deus me fez única, eu tenho um DNA único, eu tenho uma digital única. Como que eu posso me colocar na condição de me comparar? Então, entram nessas loucuras, né, nessas paranoias, né, loucas, e se perdem na sua identidade. Então, primeira coisa, a gente falou sobre identidade. No segundo, a gente falou sobre arrependimento. Por quê? Tem um outro grande detalhe. Ainda que o que seja mais tangível para a quebra de uma aliança, de um casamento, seja uma traição,
ele já, na verdade, houve uma construção aqui para trás, né? Eu não sei se o senhor também faz essa percepção com seus pacientes. Quando você começa a pedir para a pessoa contar a história, você percebe que, na verdade, a traição ela foi só um sintoma. Ela foi a febre que mostra que o teu casamento está num processo inflamatório há muito tempo, né? E aí as pessoas não querem olhar para os seus erros. Elas sempre acham que o problema e a quebra do casamento foi a traição. Sim. Mas à medida que elas começam a resgatar a identidade, elas começam a ver, cara, eu falava demais, eu amaldiçoava demais, eu cobrava demais, eu era rixosa, eu era terrível, né? Ao invés de eu trazer vida na minha família, eu trazia morte, porque eu era aquela pessoa amarga. E aí eu falei, não, agora a gente precisa trabalhar o arrependimento. O arrependimento, porque todos nós temos que nos arrepender. Quando a gente faz ou fala algo para o nosso ego, para o nosso egoísmo, precisamos nos arrepender. Porque se nascemos, se comemos, quer a gente faça qualquer coisa, tem que ser para a glória de Deus. E se uma casa não foi bem edificada, essa competência não é do homem, na verdade, né? Como o meu público maior é da mulher, Deus fala de forma muito clara para a gente. Edificação de lar é uma competência, é uma habilidade que Deus deu para a mulher. Está lá no livro de Provérbios 14. Sim. Então, edificação é da mulher. E aí a gente trabalhou nesse outro face a face, esse arrependimento. Porque se não se arrepender, não começa nenhum processo em Deus. E esse ano a gente vai falar exatamente o que você acabou de falar. Vamos trabalhar a santidade e pureza. Por quê? Porque se você não for santa, se você não for pura, e é aí onde vem o contexto do deserto. À medida que você vive o processo do deserto, você vai vivendo um processo de renovação da mente. Você precisa viver um detox mesmo, de mente, de ideias, de pensamento, de coisas que você aprendeu com a sociedade, né? De coisas que você aprendeu com seus amigos ou com seus parentes. E houve uma coisa que você falou também que chamou muito minha atenção. Ah, os meus pais foram assim. Ah, eu vivi numa casa que eu vi minha mãe sofrer com isso, eu vi meu pai aprontando e fazendo isso, então eu aprendi. Então isso é uma maldição que eu carrego. Não, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu entendi isso de forma muito clara. O ano passado nós tivemos uma ministração, inclusive de um psiquiatra, que ele leu Mateus 1. Ele começou a ministrar sobre Mateus 1, e Mateus 1 fala da genealogia de Cristo. Gente, me marcou demais. Quando você vê a genealogia de Cristo, alguém que foi puro, foi santo, teve alguém na genealogia dele assassino, prostituta, prostituta, Sim. adúltero, Sim. roubador. Gente, teve na genealogia de Cristo pessoas assim, terríveis. Isso não determinou quem ele era. Então, Exato. ainda que você tenha para trás, né, familiares que foram terríveis, em Cristo, você pode zerar essa conta. Porque ele veio provando exatamente isso. Então, para de justificar que o que você vive hoje é porque você aprendeu no passado. Você pode reaprender. Aqui, ó, cabeça, mudança de mente. Não é verdade? O que você acha disso, doutor? É assim, ó. Duas coisas que você mencionou. A primeira que eu concordo em absoluto dessa questão da doença. Uma vez alguém me perguntou assim, mas qual que é a razão da traição? Bom, primeiro, traição não tem justificativa. É canalice. Contudo, eu dou um exemplo assim, ó. A traição é quem puxa o gatilho. Bom, tudo bem. A questão é, os dois sabiam que a arma estava em cima da mesa, que ela estava municiada, e vocês foram cuidando dessa arminha em cima da mesa dia após dia. Chama-se egoísmo. O egoísmo, ele é alimentado todos os dias no casamento. De repente, aquele que tem um caráter mais mal formado pega aquela arma e dispara. É isto. É isto. Fundamentalmente é isto. Então, isso é irrevogável, meus caras. A traição, ela nunca é a doença, ela é sempre o sintoma. Sempre. Concordo 110% com isso. E é engraçado porque, às vezes, as pessoas... Igual você falou, quando a pessoa quer resolver a traição, ela quer dar dipirona pra febre. Só que ela não resolveu a pneumonia. E dali a pouco essa pneumonia vai voltar. Ah, mas eu perdoei e ele traiu de novo. Óbvio. Mas óbvio que ele traiu de novo. Mas tu não resolveu o problema, você não resolveu a doença, você resolveu o sintoma. Vai piorar de novo a coisa, sabe? Você só mascarou. Ah, eu perdoei e ele voltou. Aliás, vai te levar para UTI, né? Porque uma pneumonia maltratada vai te levar para UTI. E outra coisa, gente, aprenda uma coisa: pecado não se justifica. Não então, tem. Vamos parar de ter essas perguntas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Uma pergunta real. Você recebe muita gente no seu consultório que entra numa paranoia de querer entender por que a pessoa traiu? Total. É o que mais acontece. Pergunta que não tem resposta e elas entram literalmente numa mazela emocional? Não. E assim, sabe o que é engraçado? Vou falar a verdade aqui, é porrada, tá? Mas assim, quem fica se questionando por que o outro traiu,
ele não quer uma resposta para uma satisfação espiritual. É por ego, é por absoluto ego. Ele quer satisfazer o próprio ego. Orgulho Não é ferido. assim, como ele foi capaz de fazer isso? A pergunta não é essa. A pergunta é assim, ó, como ele foi capaz de fazer isso comigo? Esse é o É problema. muito louco. Eu fico Não é? pensando assim, rapaz, tem um monte de Jesus na Terra, né? Exato. Exatamente. Um A pessoa monte de Jesus que esquece está assim. com um machado na mão, dizendo assim, eu sou o juiz da causa. Eu sou santo, eu sou puro, eu morri na cruz e eu quero agora que você se explique para mim. Por que você me traiu? Meu Por que Deus. que você me traz? Isso aqui é engraçado. A gente se acha, né, o próprio Cristo na Terra, mas olha que engraçado. Quando o Cristo aqui estava e ele recebia o arrependido, ele não perguntava por que que ele fez, ele perguntava, você me ama? A pergunta dele era outra. É. Não era sobre assim, por que, Pedro, senta aqui comigo, tipo num divã, senta aí, vamos conversar um negócio. Você ficou com medo, você tava meio, sabe, assim, fora da casinha. O que que aconteceu, Pedro? Pô, na hora que eu te mais precisei de você, você me traiu, você me abandonou. Não, não. Cristo ele é muito categórico, ele fala assim, ó, você me ama? Fala, sim, Senhor, eu te amo. Então vai apacenta as minhas ovelhas. É Mas isso você me aí. ama mesmo? Pô, eu amo, amo, amo mesmo. Vai apacenta. Mas Pedro, vai. Fala a verdade. Você me ama, real. Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então vai apacenta as minhas ovelhas. Porque assim, no fundo, é um movimento de propulsão e não de retração. É. Ah, mas por que que traiu? Mas por que? Cara, para com isso. Não é assim que a gente vai achar a resposta para as É. coisas. Sabe? Sinceramente, não é isto. A questão não está respondida ali. Você vai entrar numa paranoia, é mais do que isso. Você vai entrar numa neurose que não, igual você falou, não tem resposta. Não tem E como resposta. não tem resposta, você vai se consumir por isso. A ponto de não E a aguentar angústia, mais, vai ficar ansiosa, vai ficar depressiva isso. e não vai aguentar. Não vai aguentar. É a angústia, né? Eu falo que toda vida que você tem perguntas a respeito do passado que você não tem resposta, algo fisiológico começa a acontecer com você chamado nó na garganta. E você vive aquela angústia e a proporção que os dias vão passando e você não vai vivendo a cura disso, aí você vai desenvolvendo todas as doenças psicossomáticas, a crise de pânico, os desesperos, a falta de sono, tudo vai acontecendo. Por quê? Porque de alguma forma você quer sentar numa cadeira que não te cabe. Deixa eu te falar, para de querer ter respostas para pecado. Pecado não tem resposta. Você pode explicar um pecado. Sim. Ah, aconteceu isso porque tem algumas construções aqui para trás que te levaram a isso. Mas justificativa, gente, pecado não se justifica. Não se justifica. Então, eu queria, a gente está caminhando aí já para o final. Doutor Jorge, eu queria que você trouxesse aí para nós. Quem está nos ouvindo provavelmente está passando aí por alguma crise no casamento, né? Seja lá gerado por um abandono, por uma traição, seja qual for. Se você pudesse dar 3 passos para essas pessoas começarem uma jornada, começarem um processo, teria? Tem sim. Quais são? Deixa eu fazer uma construção simbólica para eu dar 3 passos. A primeira delas é um entendimento do sofrimento. É o seguinte, bom, a gente já comentou bastante sobre ele aqui, mas há uma passagem que me agrada muito, que é o seguinte, é uma percepção simbólica da Sagrada Escritura, que é a seguinte, o número 7 ele aparece com uma certa frequência na Bíblia, ele representa a perfeição das coisas, né? A perfeição entre a imanência e a transcendência, a completude das coisas. E quando a gente percebe a passagem das bodas de Caná, ela obviamente é um casamento e não é por acaso, obviamente nada na Sagrada Escritura é por acaso. Há um casamento acontecendo, né? E a mãe de Nosso Senhor, ela chega e fala assim, eles não têm mais vinho. Bom, tudo bem. E ele manda então trazer 6 talhas de vinho, 6 talhas de água. É engraçado a gente pensar, esse número tá faltoso, tá quebrado. 6 é o número da incompletude, não da completude. Nosso Senhor errou. Não, ele não errou, isso não é possível de acontecer. Então ele traz 6 talhas de água e transforma a água em vinho. O vinho simboliza o gozo, a alegria, né? A coisa gostosa do casamento. É isto que ela simboliza. O vinho é isto. Contudo, ficou faltando uma talha. Esta última talha, ela aparece 3 anos depois, ao final do ministério de Cristo, na Santa Ceia. Não em formato de talha mais, agora em formato de cálice. O cálice é a última talha. E agora não é a água transformada em vinho, mas o vinho transformado em sangue, que é o símbolo do sofrimento, que dá sentido às coisas, né? Então, ou seja, para simbolizar uma coisa muito simples, o casamento ele é alegria, 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 alegria. E um sofrimento que vai significar todas as coisas, que vai dar sentido a tudo isso,
que vai solidificar tudo isso. Se você não entender que o casamento ele precisa ter esta essência de sofrimento, e não, de novo, não é uma forma masoquista, mas numa forma de purificação. Isso que você falou, para mim essa palavra faz um sentido tremendo. É no Uma sentido de forma purificação. pedagógica, né? Se a gente puder trazer num sentido da palavra, Isso. é uma forma pedagógica. É isso. É pedagogia divina. É assim que Deus faz. Quando Deus quer amar plenamente os seus filhos, ele permite que eles passem por um sofrimento, mas olha que negócio interessante. Não é um sofrimento que irá destruí-los, mas um sofrimento que, se eles se dobrarem diante dele e falar, Senhor, esse sofrimento que você me deu, eu não consigo superar. Ele fala, eu sei, é por isso que eu tô aqui. Porque se você superar sozinho, eu não seria necessário, caramba. Mas é muito óbvio isso. Então, essa é a primeira coisa, entender este sofrimento. Essa é a primeira percepção sincera e honesta. Depois que eu entendo sobre o sofrimento, o segundo passo é entender que isso é sobre mim. É sobre o que eu vou fazer, não sobre o que o outro vai responder. Não é sobre o que o outro vai entregar de volta. Não é sobre o que o outro vai responder a isto, mas é sobre como Deus vai responder a isto. As pessoas sempre me perguntam assim, Jorge, eu tô servindo, eu tô fazendo, eu tô acontecendo, eu tô orando, eu tô não sei o quê, mas o meu marido não fez nada. Eu falei, mas não é sobre o seu marido. Eu quero te perguntar duas coisas. Você melhorou? A pessoa fala, eu tô melhor. Eu falei, tá bom. Deus tem estado feliz com as tuas atitudes? Você fala, Eu falei, então você tá triste por quê, criatura? Você tá olhando pro lugar errado. Você tá colocando como juiz de todas as coisas a coisa errada. Pelo amor de Deus. O juiz de tudo isso que está acontecendo é o próprio Deus. Então, a segunda coisa é direcionar este olhar àquilo que realmente interessa. E a última coisa, e talvez essa seja a mais importante de todas. Quando a gente está diante de um sofrimento, da qual a gente não consegue resolvê-lo, aparece dentro do ser humano uma possibilidade de algo que é fantástico. Deus é de uma... Enfim, é difícil falar da perfeição, mas assim, tem certas coisas assim que realmente me... Bom, enfim, você sabe o que eu tô falando. Que é quando o ser humano ele é colocado diante de um sofrimento da qual ele não consegue superar, aparece nele a possibilidade de uma coisa chamada fé. Todo mundo que está dentro de um avião caindo vai saber do que eu estou falando. Quando começa a cair o avião, aquele mais ateu da vida, ele vai parar e vai falar, pera, calma, deixa eu revisar isso daqui, se é isso mesmo que eu acho. Pelo menos o primeiro grito ele dá, meu Deus! Exatamente, pelo menos isso. Então, assim, o sofrimento insolucionável, ele abre no ser humano uma possibilidade de algo chamado fé. Isso. E a fé, ela é a disposição necessária a uma coisa chamada esperança. Porque se eu creio em Cristo Jesus, agora eu estou disposto a esperar. Pelo quê? Pela salvação. Pelo céu. Pelo céu. E a disposição de uma restauração é assim, você está esperando pelo quê? Pela volta do seu marido? Você fala, não, criatura. Eu estou esperando pelo céu. Nunca foi a volta do meu marido. Nunca foi a volta da minha esposa. Eu vou adiante. Nunca foi ter um filho que, eu tô estéril. Não, não é isso que eu tô esperando. Não é a cura do meu menino. Também não é isso que eu tô esperando. Não é sair dessa mazela de estar no cheque especial. Não é isso que eu estou esperando. Eu estou esperando o quê? A salvação. É isso que eu estou aguardando. A fé não é um gatilho para a conquista. A fé é um gatilho para conhecer Ele. Para conhecer a Deus. Amém. É isso. A conhecer a Ele. E a fé me dispõe a conhecê-lo. Conhecendo, eu sou capaz de ter esperança nele, e a esperança dele me permite fazer uma coisa, que é o único ato livre possível ao ser humano, que é o ato de amar. Amar. Eita, glórias! Que bênção! Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu me sinto muito honrada, porque eu preciso compartilhar isso, né? Dr. Jorge é um homem que serve ao Senhor. Ele está numa denominação diferente da minha, mas ele entendeu o reino. E hoje está sendo muito forte para mim fazer essa live com você, porque quando eu vivi meu processo do divórcio, doutor Jorge, Deus falava comigo assim, que o que Deus ia fazer na minha vida ia fazer com que muitas famílias fossem impactadas. Em várias nações, em várias circunstâncias, em vários lugares. E estar fazendo essa live aqui com você é uma materialização de uma fé e de uma voz que eu escutei em 2009. Por quê? Porque nós estamos nos movendo por um reino, por uma palavra que ela transcende paredes, ela vai além de uma religião. E eu louvo a Deus pela sua vida, porque, sabe, nós precisamos de mais homens como você na Terra. Homens que se levantam como uma voz que defende a verdade.
a verdade da eternidade, que mostram para as famílias, né, que existe algo muito além do ego, muito além da sua própria vontade, muito além de uma aliança, que tem algo que realmente é mais importante para a gente do que qualquer outra coisa. Então, eu me sinto muito honrada de estar dividindo esse tempo aqui com você. Estou muito feliz porque, de fato, nós temos muitas coisas em comum, doutor Jorge. Só não tem uma coisa que é comum, eu e você, que eu só tenho 4 filhos, você tem 5. Você já encheu só a Java. A sua aljava tá cheia já, a minha ainda não, a minha tem 4 só. Mas eu fico muito grata ao Senhor por estar tendo esse tempo aqui com você, por termos tantas coisas em comum, sobretudo a defesa do Evangelho, a defesa de Cristo, né? E trazendo isso como uma pavimentação para que mais famílias sejam alicerçadas, né? Naquilo que realmente vai sustentar os casamentos, as famílias, nos dias vindouros. Então, eu quero te agradecer muito, muito obrigada mesmo, porque eu estou terminando essa live, assim, muito grata ao Senhor por ver, por ouvir e contemplar uma palavra que Ele me entregou em 2019, né? Que nós viveríamos para ver a bondade do Senhor em todas as nações, passando por religiões, passando por todo lugar e ver isso se cumprir. Deus te abençoe poderosamente. Obrigada mil vezes. Deixa eu falar rapidinho, bem rapidinho, prometo. Primeiro de tudo, a honra é toda minha, de verdade, sendo muito sincero. Eu sei o quanto é difícil. Eu sei o quanto é difícil fazer este trabalho. Esses dias para trás eu estava olhando as suas postagens e eu via os comentários e o seu esforço de tentar, ainda amorosamente, mesmo diante da ignorância obsessa ali, tentando convencer as pessoas, gente, calma, eu tô tentando ajudar, eu não tô tentando atrapalhar, sabe, assim, eu sei o quanto é árduo, eu sei o quanto é difícil esse trabalho. E, sendo muito sincero, quando você colocou no começo da live, assim, que você era o Dr. Jorge de calça, e eu sou a Nathalie não, eu sou a Nathalie de calça e você é o Dr. Enfim, você entendeu a analogia. É isso, de saia. No fundo, porque é muito claro e nítido para mim, a verdade é uma só, é Nosso Senhor. Sabe? A verdade é uma só, é Nosso Senhor. E nele que está a solução de todas as coisas. É fundamentado nele que está a solução de todas as coisas. Então, assim, ó, eu sou muito grato mesmo a Deus por você também estar aqui, por você estar lutando, por você ter... Eu sei o quanto é difícil uma mulher quebrar a sua intimidade, trazer a sua história à tona, o seu testemunho. Às vezes as pessoas chamam pessoas como você. Eu queria daqui a pouco você falasse claramente. Tem muita gente aqui que é meu seguidor, que talvez não seja seu seguidor, e que você falasse claramente do encontro. Porque assim, às vezes as pessoas acham que, e de fato elas têm razão, a maior parte do que está aqui é gente vendendo curso. Sabe, é isso. E tá tudo bem. É para isso que serve mesmo o Instagram. Tem um monte de gente que está aqui para ganhar dinheiro, para vender curso, tá tudo certo. Mas algumas pessoas não estão aqui por isso. Algumas pessoas estão aqui sinceramente porque se importam intimamente com as almas, sabe? E eu vou ser sincero agora, eu não que eu seja foda em saber essas coisas, não é isso. Mas é que transcende, é claro e nítido. Quando você começa a conversar com uma pessoa, você sabe que essa pessoa não está aqui por isso. É claro que essa pessoa não está aqui por isso. Então eu vejo isso em você, sabe? E te agradeço muito pelo trabalho que você está fazendo. Eu queria que você falasse assim mais abertamente o que é o face a face, como é que ele vai ser, quando é que ele vai ser. Explica direito, por favor. Porque assim, de novo, não é sobre vender curso. Não é sobre ganhar dinheiro. Não é sobre isto. Não é sobre isto. E é muito interessante você estar falando isso, porque eu falo isso porque também é um outro milagre que nós vivemos na nossa casa. Oi, meu amor! Tá bom, meu amor, encheu a piscina, né? Vida de mãe, vida real. Graças a Deus, assim, doutor Jorge, eu sou uma mulher que tem a provisão de Cristo a partir do meu marido. Não preciso verdadeiramente trabalhar. Aliás, eu fiquei 7 anos sendo mãe, sendo esposa. Não me movo nas redes sociais de hipótese nenhuma por dinheiro. E tenho um profundo prazer quando eu escuto ou leio uma mensagem quando a família diz assim: Nath, obrigada porque você foi uma voz no deserto. Como João Batista, ele pavimentou a vida de Cristo. E eu peço ao Senhor que um dia ele me dê essa possibilidade de ser João Batista, uma voz que clama no deserto sobre uma família, sobre uma casa. E me movo dessa forma mesmo. Sou muito grata ao Senhor por estar aqui nesse projeto. E tenho completamente o apoio do meu marido. Aliás, eu não me movo, doutor Jorge,
tudo que eu faço, para onde eu vou. Eu tive agora nos Estados Unidos, passei 10 dias ministrando na América. Eu fui literalmente bancada pelo meu marido. Meu marido pagou minha passagem, minha hospedagem, aluguel de carro, tudo. Me dava dinheiro e quando chegou perto do final da viagem, ele disse assim, amor, eu tô indo te encontrar. Vou ficar 5 dias com você. Pegou um avião, foi para América, ficou comigo lá. Me abençoou, celebra com tudo, vibra com tudo, vê tudo que acontece. E eu, de fato, não me movo sem ter a cobertura do meu marido. Hoje, quem me cobre e me envia é o meu marido, em todos os sentidos. Então, e eu sei que isso também é um milagre, porque eu sei que nos dias de hoje, as pessoas falam muito de empoderamento feminino, mas são mulheres que elas se empoderam do que elas não poderiam se empoderar, né? E o maior poder que uma mulher pode ter é ela funcionar como Deus criou. Então, eu me movo dessa forma. Mas o Face a Face, e aí é onde fica o meu convite para todo mundo, ele é um evento presencial. Eu vi que você também faz um evento presencial. E tem coisas que elas só acontecem no presencial. Total. Existem revelações, existem chaves que são entregues, que elas... No online é maravilhoso. Mas, gente, o presencial... Eu não sei explicar, gente. É uma coisa que só você vivendo, você experimentando para ver. Então, todo dia 15 de novembro... Se Deus quiser, esse ano eu não consigo mais, mas o próximo ano eu quero trazer você para estar aqui com a gente, palestrando com a gente, doutor Se Deus quiser. Vai ser um prazer enorme trazer você. A gente, todo dia 15 de novembro, a gente faz essa única imersão aqui. São 12 horas onde a gente trabalha princípios. E esse ano é o primeiro ano que eu estou fazendo uma edição onde vai acontecer para mulheres e para homens paralelamente. Então, as mulheres vão estar de um lado, os homens vão estar do outro. Então, eu vou estar com as mulheres, o Beto, meu marido, vai estar com os outros, com os homens. Porque foi uma coisa que Deus falou muito comigo. Tem muito evento para mulher. Tem muita, né? As mulheres se reúnem para orar, para rezar, as mulheres se reúnem para ler Bíblia. Os homens não. Os homens ficaram para trás. Então, Deus falou comigo, como você trabalha com família, sendo que você toda hora só fala com as mulheres? Começa a falar com os homens também. E o Beto também tem vindo comigo, né? Falando nas redes sociais bem menos, porque ele trabalha muito, é mais difícil. Mas a gente, pela primeira vez, esse ano vai ter esse ajuntamento, né? Os homens e as mulheres. Inclusive, eu quero estender esse convite para você, se você e sua esposa conseguirem vir, são assim meus convidados para estar conosco aqui no dia 15 de novembro. Então, são 12 horas onde nós vamos trabalhar literalmente o princípio de santidade e pureza. Essa renovação da mente, essa mudança de ideia, ressignificar algumas coisas na sua vida, para que você venha experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Perfeito. Então, nós temos alguns palestrantes que vão estar com a gente, pessoas que são, hoje, todos os palestrantes são os meus mentores pessoais, são mentores da minha casa, então, são pessoas que caminham com a gente há mais de uma década. Então, todo mundo que vai estar aqui com a gente são os nossos mentores. Então, são casais que vão mentorear as pessoas que vão estar com a gente. E a gente vai ter essa imersão. Se vocês quiserem saber mais informação, me chama no direct. Eu vou mandar o link para vocês verem valor, tudo isso. E vai acontecer agora, dia 15 de novembro. Está correndo, nós estamos correndo contra o tempo. E eu espero, em nome de Jesus, que nós tenhamos assim, o máximo de pessoas possíveis, porque eu creio de verdade que uma pessoa, quando acessa a verdade, ela tem um impacto muito grande, né? Eu falo que pelo menos 50 pessoas ao redor dela vai ser impactada, transformada e inspirada, né? Pelo que ela vai viver com Cristo. Então, essa é a nossa jornada. Sabe quem foi essa pessoa? Minha esposa. Eu sempre falo isso. A minha esposa foi esta mulher. Eu falo, uma mulher que resolve falar, hoje tem, sei lá, 520 mil seguidores aqui. Uma mulher que resolveu dizer assim, não, eu não vou aceitar assim. Eu vou fazer diferente. Uma única pessoa que se dobra diante de Deus e fala, não, eu não vou aceitar esta vida dessa maneira. É isso aí. É isso aí. Aqui em casa foi do mesmo jeito. Eu depois quero seu endereço que eu quero te mandar o meu livro. Esse livro aqui, ó. A gente lançou tem mais ou menos uns 3 meses. Antes de separar, ler esse livro. É um manual anti-divórcio. Por favor, me manda. Eu quero mandar esse presente aí para você. E, mais uma vez, agradecer. Né? Então, quem quiser mais informação, me chama. Esse evento do dia 15 de novembro não vai ter online, tá, gente? Vai ser presencial aqui em Brasília. Né? E aqui em Brasília é muito estratégico, porque nós temos uma malha aérea muito boa e também terrestre, tá, gente? Tem muita gente que, inclusive, vem de ônibus. Vira à noite, dormir no ônibus, chega aqui e tá tudo maravilhoso. Então, vai ser aqui em Brasília presencial? Não vai ter online. Então, se você tiver interesse, me chama no direct, que eu te mando o link para você saber tudo mais. Mas, muito obrigada mais uma vez, doutor Jorge.
Deus Eu que agradeço. abençoe. Espero Amém. fazermos mais lives aí. Acho que foi sucesso absoluto. Eu vi aqui os Com comentários, estou muito certeza. feliz, né? E obrigada por ser uma voz na nossa nação, salvando casamentos, ajudando pessoas a viver as coisas da eternidade, tá bom? Amém. Obrigado. Obrigado, eu Deus que agradeço. abençoe, viu? Um abraço. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau. Com Deus.